Salve, salve família maromba! Hoje eu vou trazer um assunto aqui que pouca gente fala, porque depende disso para viver. O fisiculturismo tá lindo no Instagram, tá maravilhoso, mas nos bastidores tá sendo totalmente diferente. Antes de tudo aqui, galera, deixa eu deixar bem claro para vocês, cara, tá? Quero deixar bem esclarecido. Eu amo fisiculturismo. Desde a adolescência sempre admirei atletas como Arnold, Jay Cutler, Ronnie Coleman, dentre outros, né? Dentre outros, tinha vários atletas na época. E até pessoas que não eram atletas, mas que tinham um shape top, que pra mim na época era top, como Sylvester Stallone e alguns outros atores também, como Van Damme, que não eram fisiculturistas, mas tratavam seu corpo, seu físico como tal. Respeito muito quem sobe no palco. E é por esse amor ao esporte e respeito a quem sobe ao palco que eu tenho que falar desse assunto. Um tanto quanto polêmico, porém verdadeiro. E família, só para deixar claro para vocês, tá? Isso aqui não é um vídeo de ataque, não é para denigrir a imagem de ninguém, longe disso, tá? É só uma opinião de quem aprecia, de quem ama o esporte e se compadece ali com os atletas, tá? Porque até mesmo eu conheço atletas que sobem no palco. Aqui da região de onde eu moro, em Maringá, eu conheço alguns atletas que sobem no palco. E assim, eu sei o quão difícil, quão degradante é para um atleta fazer a sua preparação. Degrada físico, degrada a mente. Muitas vezes o cara acaba perdendo um pouco a mão ali no estresse. A gente sabe muito bem o porquê. Falta de comida, ergogênicos e tudo mais. O cara vive numa tensão constante, ele não pode se lesionar, ele não pode errar na dieta. Então assim, a gente sabe que isso desgasta muito, mas muito mesmo o atleta, tá? Só que a gente vê isso aqui na internet. Nada contra esses atletas, tá? Nada, exatamente nada contra. Eu admiro todos eles por igual. Só que, para quem está começando hoje a musculação, ou até mesmo ingressando no fisiculturismo, o que isso vende para essas pessoas? O que isso passa para elas? A mensagem nisso aqui é importante, tá? Porque ela quer dizer o quê? Não importa você ser o melhor, mas importa parecer o melhor. Ou seja, você pode ser o melhor na sua área, você pode ser o melhor da sua categoria, você pode ser o melhor que tem as costas melhor, mas se você não parece, não tem visibilidade, sinto muito te dizer, você não vai ser o melhor. É isso que o Instagram vende hoje, é isso que as redes sociais vendem hoje, até mesmo o próprio YouTube vende isso. E aqui, galera, muda completamente, muda totalmente o jogo, tá? Porque o iniciante, ele vai olhar essas fotos, vai olhar esses vídeos, vai falar assim, que ele vai pensar o quê? Quero resultado rápido. E a gente sabe que não é assim. Ele vai pensar o quê? Que todo mundo vive seco o ano inteiro. Cara, quem é fisiculturista, quem compete, ou quem prepara atletas, ou até mesmo quem é personal, sabe que existem estratégias de bulking, ganho de massa, e cutting, que é perca de gordura. Lógico que o cutting você vai perder um pouco da sua massa muscular, porém você vai preservar ela, porque são estratégias, tá? Então a pessoa vai pensar que é normal ficar seco o ano inteiro, e ela vai pensar também que é normal ela sofrer o ano inteiro, sendo que não. Todo atleta ele tem um momento de pausa ali, ele tem seu momento off, por isso que chama off, desligado, off-season, tá? Ele compete 1 ou 2 vezes por ano, dependendo do atleta, às vezes até mais, mas querendo ou não, ele tem uma pausa para recuperar o seu corpo, recuperar a sua mente, recuperar aquilo que ele deixou para trás, né? Aí, quando o iniciante vê isso, ele começa a se frustrar, ele começa a ficar frustrado, entendeu? Porque, por exemplo, por que fulano tem esse shape e eu não posso ter esse shape? Aí vem a frustração, vem o desânimo, e o principal, vem as lesões, porque ele vê o vídeo dos caras treinando absurdamente pesado, porque sim, cara, atletas eles treinam pesado pra caramba. E ele começa a desenhar essa imagem na cabeça dele, que só vai ficar grande daquele jeito, e seco, treinando como os caras. E cara, isso ninguém mostra, essa realidade pouca gente fala. Outro problema sério, tá?
que eu acho que é muito sério, a ponto de as pessoas se iludirem, é o quê? O personagem fitness. O que é o personagem fitness? Ele nada mais é aquele cara que não pode engordar, ele não pode falhar, e ele não pode falar nunca que está cansado, tá? Como vocês viram nessa foto, tem dieta extrema, tem pressão psicológica, e muita coisa que não aparece. Muita coisa que não vai aparecer. Entendeu? Muita coisa ali não vai aparecer. Por trás das fotos, por trás dos vídeos. A gente não vê. E o que acontece também é o maior erro grave dos atletas, tá? De todos os atletas. Tanto amadores quanto profissional. Por quê? Porque eles querem aparecer pronto. Não todos, mas alguns. Eles querem aparecer pronto para os campeonatos. Cara, o ano inteiro. Isso aí destrói o metabolismo dos caras, destrói a cabeça. Quando eu falo a cabeça, é questão da mente, tá? Do psicológico, tá? Abala o psicológico dos caras. E acaba que encurtando a carreira. E quando eu falo encurtando a carreira, não é que o cara vai de arrasta pra cima, mas o cara, tipo assim, ele pode vir se aposentar mais cedo por conta de lesões, por conta de fraturas, por conta de N motivos, por conta de falência em alguns órgãos, tá? Mas isso não dá like, isso não dá visualização, isso não dá views e muito menos patrocínio. Por isso que os caras ficam em off sobre esse assunto, os caras ficam quietos sobre esse assunto. Mas agora, deixa eu ser bem justo também. Já expus o lado ruim, agora vamos pôr o lado bacana do fisiculturismo nos dias atuais, tá? Nunca teve, tá, tanta informação disponível como temos hoje. Seja questão alimentar, seja questão ergogênica, seja questão treinamento. Nunca se teve tanta informação quanto está tendo hoje. Não tinha isso. Nunca foi tão possível viver do esporte quanto está sendo hoje. Por mais que a pessoa seja uma personagem fitness, por mais que a pessoa venda uma imagem que ela vive seca o ano inteiro, ainda assim, como eu disse, é possível eles viver disso. Porque eles monetizam as suas redes sociais. E eles recebem para isso. E nunca foi tão fácil, tá, alcançar pessoas como está sendo hoje. Eu trabalho em academia, tá? E por dia, no horário que eu tô, nada, entra em torno de 8 a 10 alunos ali. Brincando, entra 8 a 10 alunos. Por dia. No meu horário. Agora você imagina outras academias grandes, outras academias maiores, né, que existem por aí, de nome, de rede e tudo mais. Ou seja, as pessoas hoje em dia, através das redes sociais, elas estão tendo mais informação sobre treinamentos. Mais informações sobre como cuidar melhor do seu corpo ali, né? Agora vou dar o meu posicionamento pessoal. Para mim, o fisiculturismo, ele, além do esporte, ele é algo que todo mundo é. Todo mundo é um pouquinho de fisiculturista. O porquê? O fisiculturismo, ele é um processo, ele é uma construção, tá? Você tem que ter o processo de treinar, tem que ter a disciplina de se alimentar e tem que ter a realidade com o seu pezinho no chão. Você sabe que você não é um atleta para competir, mas você tem que ter ali o seu pezinho no chão para treinar adequadamente e treinar bem, tá? Não é sobre personagem, não é sobre vender ilusão, não é fazer nada sobre fazer vocês encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Talvez seria essa frase que se caberia aqui. E é por isso que eu criei esse canal. Esse canal, ele existe para mostrar o que não aparece no palco. Por isso, o nome é Bastidores. Aqui é o Bastidores Maromba. Vou falar sobre o que acontece no palco e principalmente fora dele. Se você quer verdade, quer saber tudo sobre como funciona, sobre o que os atletas fazem ou deixam de fazer, se inscreve. Agora, se você quer viver de fantasia, quer viver se enganando, infelizmente, esse canal não é pra você. Então esse é o vídeo de hoje, família. O que acontece aí por trás dos palcos? Já deixa seu like, mete o dedão na inscrição. Até o próximo vídeo. Valeu!